Eu queria começar agradecendo o convite e É achados e perdidos, gente. Agradecendo o convite da Rede de Inglês Sul, que foi feito pela Sandra diretamente, agradecendo o trabalho da Miri, que fez toda a intermediação para que ele chegasse aqui da melhor forma possível, né? E dizer que eu estou triste de que, como eu dou aula nas quartas à noite, não ter podido assistir a íntegra da fala da Virgínia ontem, só ter pegado o finalzinho hoje da mesa pela manhã, e o final já foi muito bom. Bom, na divisão de tarefas que nos coube, né, o Matias vai falar do lado forte e eu vou falar do lado fraco dessa história. Ou pelo menos do lado fraco no contexto em que vivemos, mas forte na transformação social que a gente espera construir, né? Eu vou tratar da classe trabalhadora hoje. Como eu pretendo fazer isso? O que eu pensei para conversar com vocês é uma introdução rápida para estimular o debate. Depois, 3 etapas. Primeiro, um retrato, né? Informações relevantes, mas que são de conhecimento de todos, só recapitulando e combinando, né? Para a gente ter uma ideia geral sobre o que ocorre no mundo do trabalho hoje no Brasil e fazer algumas referências a como essa não é uma situação só do Brasil, para pensar as especificidades na dimensão da totalidade. Um segundo momento, elementos de análise, pensar um pouco o porquê disso, né? Como explicar o que está acontecendo. E um terceiro momento, muito mais especulativo, embora também com algumas informações, né? Que é um dos caminhos da luta, né? O que se vê no horizonte, os enormes desafios que a gente tem pela frente. Vou tentar ser breve na primeira parte, mas vou citar alguns números, números falados assim, não dá para fixar muito rápido, mas vocês conhecem, né? Se a gente quiser traçar um retrato da classe trabalhadora no Brasil hoje, acho que o primeiro elemento é começar pela parcela da classe que está fora, né, do mercado de trabalho, que não é pequeno, né? Cerca de 13 milhões de pessoas, 12% é a taxa de desocupação, que a gente sempre chamou de taxa de desemprego, né? Esses são os números aí do segundo trimestre do ano, né? A última consolidação do IBGE. Se a gente somar isso, né, somar os desocupados, os subocupados, aqueles que trabalham menos de 40 horas, mas queriam trabalhar as 40 horas, né, os que não têm emprego em horário integral por motivos diversos, não têm emprego nos 30 dias do mês, né, essa taxa que eles chamam de subutilização, né, eleva para 28,5 milhões de pessoas, né, subutilizadas na sua força de trabalho. Isso é quase 25% da força de trabalho no Brasil. E ainda tem um númerozinho aí, não desprezível, de cerca de 5 milhões de pessoas que as estatísticas definem como desalentados, né? Desalentados, em certa medida, nós todos estamos com o quadro atual, né? Mas nesse caso específico, o termo técnico quer dizer quem sequer está procurando trabalho porque ou já desistiu ou está sem condições de procurar emprego no período em que a pesquisa é realizada. Então, esses são os sem trabalho ou os com um trabalho muito parcial em relação à sua disponibilidade e à sua necessidade de vender a força de trabalho para sobreviver. Se a gente olhar para o contingente de empregados, né, o outro lado dessa estatística, né, os outros 2/3 aproximadamente dessa força de trabalho no Brasil hoje,
cerca de 33,2 milhões de pessoas, né, excluindo aí trabalhadores domésticos, né, são considerados trabalhadores formais, ou seja, aqueles no Brasil, a medida que é tomada para isso é a carteira de trabalho assinada, né? Então são 33,2 milhões de trabalhadores formais. Os trabalhadores sem carteira assinada no setor privado são 11,5 milhões. Esse número está crescendo. Os trabalhadores formalizados também no último período tiveram um pequeno crescimento, que a gente pode explicar depois onde que ele surgiu. Mas os sem carteira são 11,5 milhões. Só que o que mais cresce no Brasil hoje é o contingente dos chamados trabalhadores por conta própria. Esses são 24,1 milhões de pessoas, né? E esse é o recorde da série histórica de trabalhadores chamados por conta própria. Se a gente somar para pensar na informalidade, os 11,5 sem carteira e os 35, aliás, os 24, né? Já botei a soma. São 35,6 milhões de pessoas que a gente poderia chamar de trabalhadores informais, né? Se os trabalhadores informais, né, são, por definição, trabalhadores precários, não são só eles que são trabalhadores precários, né? Em 2018, 22% dos trabalhadores formais eram terceirizados. E esse número cresce muito rapidamente, desde, claro, da nova legislação sobre terceirização, né, que liberou a terceirização, que antes era definido como atividade fim, onde não poderia ter terceirização. Esse número tende a crescer ainda mais, né, mas ele hoje está em 22%, 2018 estava em 22% dos trabalhadores formais, 2017 era 18,9%, a expectativa é que esse ano já ultrapasse, né, um quarto da força de trabalho formalizada, quer dizer, mais 25% de terceirizados. Não sou eu, é o órgão do governo, o IPEA, que diz o seguinte sobre a terceirização, né? As condições de trabalho dos terceirizados são marcadas por menores salários, menor tempo de emprego, maiores jornadas, maior rotatividade, maiores índices de acidentes de trabalho e adoecimento ocasionado pela ocupação. Além das desvantagens nas condições de trabalho e salário, os trabalhadores terceirizados ficam frequentemente desprotegidos no encerramento dos contratos, principalmente nos setores de vigilância, asseio, conservação, nos quais a falta de pagamento é constante, porque as empresas encerram as atividades e os trabalhadores não recebem as verbas rescisórias. Caso consigam ser imediatamente contratados por outra empresa, ou até pela mesma, com um nome adulterado, os trabalhadores não conseguem gozar férias. Também são constantemente removidos para diferentes locais de trabalho. Esses são trabalhadores formais, né? Mas não há outra expressão para tratá-los senão trabalhadores precarizados, né? A precarização não tem só a ver com a formalização ou a informalização do mercado de trabalho. Ela tem a ver também com as condições de sobrevivência, né, que a gente poderia dizer de reprodução dessa própria força de trabalho, né? O rendimento médio anual por habitante recebido em todos os trabalhos, né, pelas pessoas ocupadas no Brasil foi estimado agora em abril em R$ 2.290. É uma queda em relação ao trimestre anterior de mais de 1%. E essa queda vem sucessivamente acontecendo nos últimos anos, né? R$ 2.290 é a média. Portanto, a gente está trabalhando aqui, né, num diapasão que estão incluídos a grande maioria dos que ganham muito menos do que isso, né? Para ter uma ideia, uma outra pesquisa do IPEA, que foi divulgada recentemente, nos informa que 22,2% dos domicílios brasileiros não tem nenhum membro da família desses domicílios desempenha atividade remunerada. Então, quase um quarto dos domicílios sem ninguém desempenhando atividade remunerada. E além desses, tem 30% dos domicílios em que a renda é muito baixa. Tem uma consultoria britânica que faz todo ano
pesquisas aqui que explicam um pouco disso, porque diz que 40% da renda dos domicílios no Brasil é oriunda de benefícios pagos pelo governo, pensões, aposentadorias, auxílios, né? Bolsa e tal, ou de bicos informais, sem nenhuma garantia de regularidade, né, da renda. Né? Bom, tem outros dados aqui, eu acho que isso já dá conta. Né? Eu falei que o chamado trabalho por conta própria, né, autônomo, como a gente usa no dia a dia, né, é o que tem crescido mais, está batendo recordes históricos. Se a gente pensar hoje, né, em qual seria o maior empregador do Brasil, é o empregador virtual. Né? Os aplicativos, né, hoje controlam uma força de trabalho de aproximadamente 4 milhões de pessoas no Brasil. Né? Isso vale aí para motoristas de Uber ou coisas do tipo, táxis alternativos, né? Entregadores de moto, de bicicleta, mas também para diaristas, manicures, e vai também para setores mais especializados que têm trabalhado conectados a alguma dessas plataformas de venda de serviços. Né? São descritos como trabalhadores autônomos, porque as empresas não querem reconhecer nenhum tipo de vínculo empregatício, né? Embora em alguns momentos se conquiste alguma coisa em tribunais que reconhecem esse trabalho com vínculo, mas no geral, né, as empresas resistem bastante a isso. Né? Então, aí a gente tem uma fantasia, né, de autonomia ou de empreendedorismo, para usar uma expressão mais forte, da ideologia do capital hoje difundida entre os trabalhadores, né, que não consegue esconder muito, é uma fantasia talvez curta demais, fraca demais, para esconder o grau de precariedade desses milhões e milhões de trabalhadores. Então, esse é um quadro que a gente tem notícia dele aí pelos jornais, a gente acompanha, né? Mas a precarização das relações de trabalho, ela tem avançado numa dimensão para a qual a gente nem sempre está atento. Eu sou servidor público, né? E o serviço público tradicionalmente é visto como uma ancoragem aí de direitos, de uma situação regulamentada, de uma formalidade mais garantida do ponto de vista das relações de trabalho. Mas hoje, boa parte do serviço público brasileiro, especialmente naquelas áreas que dizem respeito justamente a direitos fundamentais para a reprodução da vida das pessoas, saúde, educação, né, serviços fundamentais, já são oferecidos por boa parte, né, do trabalho desses serviços sendo exercido por trabalhadoras e trabalhadores precarizados. As formas de precarização no serviço público são muito variadas, né? Mas elas têm um pressuposto comum, a justificativa de que os serviços são caros e ineficientes e que a iniciativa privada faz isso muito melhor, ou que se a gente tiver uma gestão mais empresarial, de lógica privada, esses serviços vão funcionar melhor. Por trás disso, tem massas enormes de fundo público sendo transferido para o setor privado, mas a face mais visível é a de um balcão, de uma sala de aula, de um consultório e tal, em que o trabalhador que atende está longe de ser aquilo que a gente considerou, né, originalmente como um servidor público. Eu trabalho numa universidade federal. Na Universidade Federal, os professores, em sua maioria, são trabalhadores estáveis, mas toda a dinâmica da universidade depende, em grande medida, de servidores que a gente costuma chamar de técnicos administrativos em educação. Hoje, há cada vez menos servidores de carreira nesses postos e cada vez mais serviços especializados. Quando a gente fala serviços especializados, é o discurso para justificar que, na verdade, a terceirização é do trabalho, é da força de trabalho, mas o governo apresenta, né? Não, nós estamos terceirizando esse serviço. Né? Isso aparece por vários caminhos,
pelos gastos que deveriam ser gastos de manutenção, custeio das instituições, onde se contratam então as firmas